Olá, gente de marketing, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje a gente vai para a nossa aula 2 sobre trade marketing e especificamente vamos falar sobre merchandising. Se você gostou da aula 1, por favor, curte, compartilhe esse vídeo, que ele é muito importante para fazer o canal crescer, para chegar também nas pessoas que precisam saber desse conteúdo. Se você quer saber um pouco mais detalhadamente sobre trade marketing, é só clicar em algum lugar dessa tela que eu deixei o card da aula para vocês. Então, vamos falar de merchandising e material de ponto de venda na segunda aula sobre trade marketing. Igual eu falei para vocês, o departamento de trade, ele é a ponte entre marketing e vendas. E nós, de trade marketing, auxiliamos vendas a vender mais. Lembre-se, o varejo, ele ganha dinheiro alugando o espaço no ponto de venda e ele tem muita marca para gerenciar. Por isso, o trade marketing na indústria auxilia também o varejo a entender melhor do seu shopper, né, do seu comprador na loja. Uma das formas que nós temos de melhorar a exposição do nosso produto no ponto de venda são técnicas de merchandising, que eu vou explicar para vocês. Vou explicar para vocês algumas coisas que as pessoas não têm paciência de explicar ou que muitas vezes a gente não consegue encontrar na literatura. Vou compartilhar um pouco da minha experiência nesses anos que eu trabalhei na indústria, tá? Então, o que é o merchandising? Merchandising compreende um conjunto de operações táticas efetuadas no ponto de venda para se colocar no mercado o produto ou serviço certo, na quantidade correta, no preço certo, tem tempo certo, com impacto visual adequado e na exposição correta. Envolvem embalagem, display, técnicas de preço e ofertas especiais. É basicamente cenário de produto no ponto de venda, on e offline. Na aula passada, eu falei para vocês alguns dos desafios de trade marketing, né? E um desses desafios é gerar uma experiência mais agradável de compra. O merchandising, que são ações específicas no ponto de venda para o shopper comprar mais, nós utilizamos técnicas de merchandising para isso. São técnicas que ajudam vendas a ter o sell-out. Então, toda vez que eu tenho uma venda da fábrica para o varejo, nós chamamos de sell-in. E uma venda do varejo para o consumidor final, sell-out. Eu expliquei isso para vocês lá na aula passada. Então, as técnicas de merchandising vão nos auxiliar a ter o melhor sell-out, né? Lembra que eu falei para vocês, 80% das decisões de compra são tomadas no ponto de venda. Quantas vezes a gente não vai lá no ponto de venda com uma lista de compras e volta com coisas a mais? Isso ocorre por conta dessas técnicas de merchandising, né? Qual que é a função do merchandising, então? Promover institucional, técnica e negocialmente a atividade do merchandising no ponto de venda. Quem fala isso é a autora Blessa, ela é referência, ela tem muitos livros sobre merchandising. Elaborar eventos profissionalizantes, negociar, organizando sistemas para mais amplas trocas de informações técnicas entre os integrantes do setor, defender o setor perante órgãos governamentais, divulgar e praticar as melhores padrões éticos e profissionais, reconhecer e premiar anualmente os melhores profissionais e fomentar também o ensino da atividade. Essas são algumas funções do merchandising. Vocês já escutaram falar sobre merchandising na TV ou no canal do YouTube? Isso a gente chama de product placement, tá? O merchandising é no ponto de venda, on e offline, tá? Vou mostrar para vocês alguns materiais de ponto de venda, igual eu falei para vocês, merchandising são técnicas, são ações no ponto de venda para gerar mais venda, né? Para a gente estimular o sell-out. E assim, o varejo, ele está preocupado também em aumentar o ticket médio. O que é ticket médio? Eu fui lá no ponto de venda, né, no varejo, e comprei R$200.
O varejo quer que na próxima vez você volte a comprar e que você compre mais, aumentar o ticket médio, tá? Aumentar o quanto você despende comprando. Ele quer fazer também cross-selling, cruzar categorias distintas. Então, se vocês perceberem lá no ponto de venda, perto do macarrão fica o molho. Isso é cross-selling. São duas categorias distintas que juntas elas geram venda, né? Elas se complementam. Upselling é quando eu, por exemplo, vou comprar queijo e aproveito para levar vinho. Eu agrego mais valor na venda e não deixa de ser um cross-selling, né? Ou downselling também pode acontecer, que é quando eu vou comprar um item mais caro e aí eu acabo levando mais baratex. Esse material de ponto de venda que eu estou mostrando para vocês se chama Wobbler. Lembrando, gente, igual eu falei para vocês no vídeo da aula passada, esses materiais de ponto de venda, eles são planejados muito antes, tá? Então, em agosto, as equipes de trade começam a fazer um planejamento focado para o ano que vem. Tudo isso para alcançar a missão, visão e valores da empresa, né? Nesse caso aqui, eu trouxe como exemplo para vocês esse da Três Corações. O Wobbler é um materialzinho que ele pula da gôndola. Ele é feito com acetato aqui na ponta. Ele é bem artesanal, tá? Então, ele é caro. Ele chega a custar uns 4 ou 5 reais. É caro. E ele serve para comunicação curta. Notem que ele não tem muita escrita. Muitas vezes a gente utiliza para comunicar promoção. A gente também utiliza na geladeira, por exemplo. Stopper é o Stop Please Alejandro. Eu sempre falo da música da Lady Gaga. Quando eu estou passando pelo corredor, eu vejo esse material para parar mesmo, para eu parar e chamar atenção para o meu produto. Notem que aqui no Barbie também tem umas faixas de gôndola, tá? Esse material ele serve para demarcar a gôndola. A faixa de gôndola ou fita de gôndola, vocês vão escutar falar sobre esses duas formas de falar. O que é uma faca especial? Faca normal é quando é quadrado, tá? Então, a gráfica, quem vai imprimir isso para nós, não cobra nada mais por isso, porque é uma faca normal, a gráfica já tem o padrão. Faca especial é quando eu peço um formato novo, e para isso, a gráfica tem que desenvolver novos moldes, então é um pouco mais caro, tá? Então, a faixa de gôndola, ela serve para demarcar o espaço da sua marca no ponto de venda. Ali perto do preço, sabe? Fica bem bonito, a maior parte dos supermercados aceitam. Tem material de ponto de venda que a gente tem que pagar para entrar com ele, não é todo supermercado que deixa entrar, né? Por isso que é importante o promotor desenvolver relacionamento com o ponto de venda, já falei isso na aula passada. E olha que interessante essa ponta de gôndola, porque ela tem alguns argumentos de venda aqui, a gente chama isso de claims, tá? Então, ó, esse Jurema, essa linha, ela é sem conservantes, fácil de abrir, simples para fechar e seguro para guardar. Nova embalagem mais ecológica. Interessante, né? Outra coisa que eu queria atentar a vocês, quando a gente vai fazer o material de ponto de venda, uma marca, ela sempre é preocupada com a sua cor, porque a sua cor, ela vai garantir branding, ela vai reforçar a sua marca. Muitas marcas têm uma cor especial. Essa cor especial é um Pantone característico, e isso custa também mais caro, porque as gráficas elas já possuem as 4 cores padrões. Se você coloca uma quinta cor, que é a cor de Pantone daquela marca, você vai pagar um pouco mais caro por isso. Lá na época eu tinha o amarelo de pedigree e o púrpura de Whiskas, né? E a gente sempre trabalhava com a quinta cor para conseguir memorizar a cor da marca na cabeça do consumidor. Nós temos também esse material de ponto de venda que é um mobile. Mercado é muito difícil deixar colocar de graça, viu, gente? Mas eu já vi algumas farmácias, o ponto de venda da farmácia deixa. Creio eu que se você paga e se você negocia com o comprador na matriz, ele vai deixar, mas com relacionamento na loja talvez deixe, não sei. O display de balcão também, isso é muito forte no ponto de venda menor, né?
ou Display Glorifier, vocês vão escutar falar dessas duas formas. Esses dias eu fui para a Analândia, interior de São Paulo, e tinha um display muito bonito na padaria, que era de M&M's, também da Mars, onde eu trabalhei, e ele chamava bastante atenção e gerava bastante sellout, viu? Nós temos o display de chão, então, lembra que eu falei para vocês que existe o ponto natural, que é a própria gôndola ou prateleira, e eu tenho o ponto extra, que é um ponto que muitas vezes a gente paga para o varejo para conseguir fazer com que o consumidor compre mais, gerando mais sellout para aquela marca. Muitas vezes o promotor ele consegue, com o relacionamento, colocar esses displays. E o pequeno varejo também deixa. O mercadinho de bairro ele deixa fazer esses pontos extras. E aqui é um exemplo de display de chão, é um material caro, tá? Então, tudo depende da negociação da marca. No caso, quando eu trabalhava na Mars, a gente optava por fazer display sempre de branding, tá? Sempre amarelo ou púrpura, sem comunicação que vencia rápido, tipo de uma promoção específica, a gente fazia dessa forma para durar mais no ponto de venda. E assim, um display de papelão, ele chega a custar cerca de 150 a 180 reais. No caso desse, do Três Corações, ele aparenta ser de plástico injetado, então ele é mais caro. Se ele tem arame, ele é mais caro, display aramado, tudo depende da sua estratégia, da sua negociação no ponto de venda. Notem que quando vocês estão ali na fila do caixa, a gente chama aquilo ali de cheque stand. Aquele espaço é muito premium no ponto de venda, e as marcas pagam para estar ali. Então, quando vocês veem Coca-Cola, Elma Chips, Mentos, Trident, ali eles estão pagando para estar naquele espaço. É um espaço muito premium que gera muita venda por impulso no supermercado. Nós temos também o papel forração. Esse material é muito versátil, só que ele é caro. Então, ele é uma bobina bem grandona. A gente trabalhava bastante com ele na Mars. Cada rolo desse custa em cerca de 80, 90 reais, tá? A logística dele pesa muito, porque ele é muito pesado, mas os promotores amam porque ele é muito versátil. Dá para, numa ilha, ilha é aquele ponto extra que fica no meio do corredor. Eu coloco o papel forração, eu posso fazer 1000 coisas com ele. Então, ó, se por um lado a logística dele é cara, por outro, ele é muito versátil. Nós temos bandeirola também. No varejo, que a gente chama, né, autosserviço, alimentar é muito difícil deixar colocar. Mas no ponto de venda pequeno, nas agropecuárias, a gente conseguia, eu já vi em farmácia, já vi em alguns lugares esse material. O totem também é um material que a gente utiliza muito em promoção, quando a gente vai fazer degustação no ponto de venda. Eu já vi bastante em farmácia. Na maior parte das vezes, quando a gente usa um totem, por exemplo, lá na Mars, né, no meu caso, a gente utilizava estou pensando aqui, era mais em promoção. Quando a gente tinha promoção com compre e troque por um brinde, e tinha a degustadora, a promotora ali para trocar o brinde, aí a gente tinha um totem, tá? Para demarcar o nosso território. Nem sempre o varejo deixa a gente colocar, se não tiver uma negociação muito forte antes lá na matriz. Se a gente colocar e o varejo perceber, eles vão jogar no lixo. Então, o dinheiro que você investiu vai no lixo. Bem, gente, um totem custa ele é dobrável, ele é carregável, 120, 130 reais cada um. Material de ponto de venda é caro, né? Bandeirola custa 6, 7 reais, acho, porque eu não fazia bandeirola, porque eu era de canal alimentar, eu era de key account, né? Deixa eu ver se eu falei. Aqui o display de balcão custa uns 150, depende, tá? Do material que eu for utilizar. Ambientação no ponto de venda
Também é algo super legal de se fazer, ele é mais caro, a gente não faz em todas as lojas, nós escolhemos lojas assim de parceiros muito premium e que vão dar espaço muito interessante para reforçar a nossa marca no ponto de venda. Trouxe para vocês essa ambientação, esse ponto extra ambientado da marca Sandal, eu achei belíssimo. Notem que isso é um ponto extra, o ponto natural é a gôndola, é a prateleira, o ponto extra é quando eu saio e formo uma ilha ou uma ponta de gôndola, que eu já vou mostrar para vocês. Adesivo de chão, muito difícil deixar usar, porque ele marca o chão, né? Mas é uma opção, dependendo. Cartazete é interessante para eu comunicar uma promoção, preço, ou numa ilha colocar o preço também, ou comunicar aquela promoção. E costuma ser barato, R$ 1,50, dependendo do volume. Banner, já vi banner bastante na parte de bebidas, mas também já vi no ponto de venda menor, o banner para colocar na entrada da loja. Eu não costumava fazer muito porque eu trabalhava com os key accounts e com as contas regionais, já expliquei isso lá no nosso primeiro vídeo de trade marketing. Então, dependendo do canal no canal, não deixa colocar. Dependendo do banner de 50 a R$ 100, 150, se for depende do tamanho, depende se está trabalhando com fax especial, com Pantone da marca, né? Ah, isso daqui é muito interessante. Então, eu falei para vocês que o ponto natural é a gôndola e o ponto extra é sempre quando eu estou fora da gôndola para gerar sellout, incrementar sellout. Então, aqui, por exemplo, nessa promoção de Italac, eu tenho uma ponta de gôndola, um material de ponta de gôndola. Eu vou ter faixas de gôndola com uma faca especial, olha que interessante. E eu vou ter essa ambientação dessa ponta de gôndola com uma testeira, com lateral, bem bonito e bem interessante, né? Esse é outro material de ponto de venda. Brindes também é algo que a Coca-Cola fazia tão bem, né? E a gente fazia muito na Mars, pelo menos quando eu estava lá. Comprou, ganhou, dava muito resultado, mas agora com a tecnologia você consegue fazer esse tipo de coisa para trocar por dinheiro, por vale compra, as pessoas gostam muito. E aí aqui eu queria que vocês se atentassem a duas coisas que são muito importantes, que é o concurso cultural e a promoção. O concurso cultural, não necessariamente eu preciso comprar o produto para concorrer ao prêmio. E eu vejo muitas marcas fazendo isso nas mídias sociais e fazem muito bem. Concurso cultural é super bem-vindo, tá, gente? Então, eu escrevo uma frase e a melhor frase concorre a tal produto. Quem eu vi fazendo isso recentemente foi a Leite Moça, uma ação que eles fizeram para a nova moça da embalagem. Foram escolhidas 100 mulheres. Dessas 100, 8 estamparam as embalagens de Leite Moça, e as 100 melhores histórias, por conta dos 100 anos de Nestlé, iriam ser contadas ali na internet, bem como as suas receitas compartilhadas. E isso foi um concurso cultural para escolher a moça. Elas contavam a sua história de relação nesses últimos 100 anos com a marca, né? A história, como a marca impactou suas vidas e qual foi a receita que marcou a sua vida. E deu super certo. Notem que eu não precisei comprar moça para participar do concurso cultural, mas de uma certa forma você consegue envolver a marca ali. Concurso cultural não envolve sorte e azar. Promoção envolve sorte e azar. Lembra quando tinha o Faustão lá no Domingão? Então tinha o caminhão do Faustão, o carro do Faustão, o foguete do Faustão, a nave espacial do Faustão, né? Promoção, gente, é algo que eu tenho que tomar cuidado, porque ela envolve jogo de sorte e azar. E na mídia social tem que tomar muito cuidado em fazer compra e concorra, tá? Porque toda vez que eu vou envolver um jogo de sorte e azar, eu tenho que dar entrada em um banco chamado Caixa Econômica Federal ou SUSEP, porque envolve sorte e azar. Então, eu comprei produtos da Procter, aqui no caso, né?
juntei uma pontuação e vou concorrer a. Existe uma mecânica para isso acontecer, a gente chama isso de mecânica. Toda promoção ela tem um código, e esse código ele é emitido por esse banco. Quando eu vou fazer uma promoção, que vai ser o nosso próximo vídeo, que eu vou mostrar para vocês toda a mecânica de uma promoção, uma loucura, tá? E ela tem que estar alinhada com o propósito da empresa, missão, visão e valores. Como que eu vou incrementar sellout? É para incrementar sellout mesmo, é para fazer as pessoas experimentarem a minha marca ou comprar mais. Então, eu preciso dar entrada na Caixa Econômica Federal, porque se eu não der entrada e a Caixa pegar, eu sou auditado, eu sou multado, assim, de uma maneira muito salgada. Então, aqui é uma outra ponta de gôndola, e aqui com uma gigantografia, um coqueirão que chama atenção, né? Que faz vender mais, faz te destacar no ponto de venda. Aqui é uma gigantografia de Nutella, acho muito interessante, bem legal. Aqui é uma ilha que eu falei para vocês, então é um ponto extra. Notem que a Renata trabalhou com papel forração. Aqui é uma demonstradora ou degustadora. Então, no caso, é uma ação provavelmente de compre X coisas e troque por um produto, mais 15 reais, ó, tá vendo? E troque por um relógio. Então, essa ação você não precisa dar entrada na caixa, porque você compra e ganha, né? Você compra e ganha. Se você comprar um X produto, você ganha tal coisa, né? É uma logística gigantesca por trás disso daqui, gente. O promotor de vendas, que eu falei para vocês, nem sempre o promotor de vendas é do supermercado. O supermercado tem promotor de venda, sim, mas nós temos os nossos promotores de venda enquanto marca. Os promotores de venda são importantes para cuidar do nosso espaço na gôndola, igual eu falei para vocês, ali o ponto natural. Se eu não tiver promotor passando para organizar, a concorrência vai usar o meu espaço. E às vezes o promotor ele consegue usar mais espaço, negociando mais frentes. Ele também, sem precisar negociar com a matriz, apenas entendendo sobre relacionamento com o meu gestor, ele consegue esses pontos extras, sem a gente precisar pagar mais por isso. Lembra que eu falei para vocês? O mercado ganha dinheiro alugando espaço fora do ponto natural, porque nós, marcas, precisamos vender mais, né? Então, essa é uma forma de fazer com que as pessoas comprem mais. Então, eu estou falando do ponto de venda físico, tá? Do ponto de venda offline. As pessoas continuam fazendo compra no ambiente offline, tá? A gente precisa entender como trade trabalhar esse omnichannel. E aqui é o planograma. Então, eu falei para vocês sobre a gôndola. Gente, o produto, ele não é posto na gôndola de qualquer forma, tá? Existe uma estratégia toda por trás daquela organização. Então, eu tenho que entender qual que é o fluxo do corredor, ou seja, por onde as pessoas entram. Eu tenho que entender também que os produtos mais caros, eles vão ficar na altura dos olhos do meu consumidor, os mais baratos vão ficar na parte de cima ou na parte de baixo. Dependendo do fluxo do corredor, eu também tenho toda uma estratégia para montar a minha gôndola. No caso lá de pedigree e whiskas, quando eu trabalhava na Mars, tudo depende, a quantidade de frentes dependia do tamanho da loja, se ela era canal alimentar, se era key account, se era pequeno varejo, se era clínica veterinária, enfim, mas eu vou pegar um supermercado. Uma loja de 20, vamos pegar uma loja de 20 a 49 checkouts. Checkouts são caixas, tá? Então, esse tamanho de loja tem uma gôndola diferente, tem um tamanho de gôndola diferente. Então, ali na organização de pedigree, a gente tinha todo um racional para isso, tá? Então, eu tinha, na altura dos olhos, os alimentos úmidos. Qual que era a ordem dos alimentos úmidos? Eu sempre colocava no começo do fluxo filhote, porque dizem que quando a pessoa ela começa a dar uma marca para um animal, ela tende a acompanhar, essa marca tende a acompanhar o resto da vida dele. Então, a gente colocava ali no começo do fluxo filhote,
um lançamento até chegar no produto que mais vendia. Então, no começo do fluxo, a gente sempre trabalhava também com alimento seco, embalagens menores, então aqui no meio, na altura dos olhos, quem vai mais para o mercado são as mulheres, tá? Então, na altura dos olhos, a gente colocava alimento úmido, embalagens de 1 a 3 quilos, e as maiores sempre embaixo, para forçar a pessoa, se ela quer economia, ela vai ter esforço, né? Então, a ordem dos alimentos era pedigree equilíbrio natural, que é mais premium, e depois o core, né, que é o pedigree normal. Então, você tinha que percorrer toda a gôndola para chegar no pedigree normal. E a gente deixava no final do fluxo raças pequenas, e no começo do fluxo a gente deixava sempre o júnior, sempre o filhote, tá? E para gato a gente trabalha com sabores, mas também sempre no começo do fluxo filhote. E agora com o lançamento que a Mars teve do alimento para gato mais saudável, então vai ficar o alimento para gato mais saudável e depois o Whiskas Core. Legal? Vocês sabiam disso? Se não sabiam, se está gostando, deixa aqui, ó, sua curtida, o seu like. Então, pessoal, quando a gente vai fazer uma ação, a gente sempre trabalha com, a gente fala de comunicação 360. Marketing lá em ativação, já expliquei a divisão dos departamentos de marketing no vídeo passado, vou deixar o card aqui. Então, no composto de comunicação, a gente sempre vai trabalhar com um conjunto de coisas, um conjunto de material. A gente não vai trabalhar com material ou outro, a gente vai trabalhar com um conjunto de ações, né? Então, a gente vai trabalhar com totem, a gente vai trabalhar com comunicação na mídia, com material de ponto de venda, ambientação. Essa daqui, ó, de pedigree Whiskas, que está bem no meio, na parte de cima, no meio, logo embaixo do que está escrito composto de comunicação, é uma ação que a gente sempre faz essas ilhas especiais num momento chamado Feira Pet. Agosto é o melhor mês para o supermercado trabalhar com alimento para cão e gato, porque eles destinam esse espaço nesse mês para isso. Então, a gente sempre trabalha com esses produtos bem legais. Nós temos aqui também outra ambientação, e aqui aproveitando a Páscoa, achei bem bonito. Nós temos também sempre treinamento e convenção, campanha para o cliente, já expliquei sobre isso, o planograma, como que vai ser a ordem do produto, a exposição do produto na gôndola. O promotor, ele recebe um material, um manualzinho de boas práticas do ponto de venda, né? Então, notem o que eu falei para vocês aqui, ó, quando a gente olha o planograma. Notem aqui que eu começo com, na altura dos olhos, o alimento úmido, depois na parte de baixo 1 quilo, começando por sênior, quer dizer, desculpa, começando por filhote, depois vem raças grandes, depois raças pequenas e sênior. E depois a gente deixa também ali, por impulso, os biscroques, né? Enfim, deve ter mudado isso, viu, gente? Eu só estou ilustrando para vocês um exemplo de várias coisas que a gente pode fazer no ponto de venda. E o gerenciamento por categoria, que eu já comentei com vocês lá na primeira aula, que esse departamento, ele essa divisão dentro do trade, dentro do tradeão, é um departamento que vai olhar para a categoria do cliente como um todo. Então, por exemplo, quando eu fecho um trabalho de gerenciamento por categoria com o meu parceiro, que é o Pague Menos, e eu trabalho com café, eu não vou olhar só para a minha marca, eu vou construir um projeto de melhorar tudo que está ali naquele corredor, não somente a minha marca, tudo que envolva café, para melhorar a experiência de compra com o meu cliente ali. Então, eu vou ter o dado do meu cliente, o dado de mercado e o meu dado da empresa, tá? É tudo muito confidencial, assina contrato de confidencialidade, a equipe de vendas não pode ficar sabendo também. Aí, depois que eu entendi quais são os dados de mercado, os dados do cliente, o meu dado, eu vou montar qual que é a melhor exposição, qual que é a quantidade de frentes do meu produto, a gente chama isso de facing também. Cada partezinha,
quanto que vou destinar para a minha marca, para a marca do concorrente A, do concorrente B, o que eu começo no fluxo de loja, ou seja, por onde as pessoas entram no corredor. Eu vou começar com um filtro de café e eu vou deixar o café em cápsula ou filtro de café? O que eu vou colocar ali, né? Tudo isso para melhorar a experiência de compra do meu cliente na loja e fazer também toda a categoria crescer como um todo, fazer o mercado vender mais e, consequentemente, a minha marca do concorrente também vender. E eu falei para vocês que muitas vezes, com os trabalhos de gerenciamento por categoria, por exemplo, a gente tem uma loja do Carrefour Osasco, um monte de frente de pedigree que a equipe de vendas conseguiu negociar. Eu vou tirar essas frentes. Eu tenho 20 frentes, eu vou reduzir para 10, por exemplo. E mesmo assim, o meu produto vai vender mais, mesmo eu tirando as frentes. Vocês acreditam nisso? É maravilhoso esse trabalho de gerenciamento por categoria. Pessoal, essa foi a nossa segunda aula de Trade Marketing. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, clique em gostei. Na próxima aula, eu vou ensinar para vocês o passo a passo para a confecção de uma promoção de vendas. Vocês vão ver que demora meses e é uma logística gigantesca, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem e até a próxima aula. Beijão!